Salve cientistas, aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre mais um assunto dos nonos anos, né? O assunto de hoje é sobre ligação química. E o interessante, cientistas, nesse assunto é que esse assunto a gente vai basicamente entender como as moléculas se juntam, né? Como os elementos se juntam, na verdade, para formar as moléculas. Dá uma olhadinha nessas duas imagens, cientistas. De um lado, ó, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, e do outro lado, a mesma quantidade. De um lado, 12 hidrogênios, junto com eles, 3 carbonos, junto com eles, 2 oxigênios. Do outro lado, cientistas, eu também tenho a mesma quantidade de elementos. Mas qual é a diferença entre essas duas imagens? Na verdade, cientistas, se vocês observarem bem, repara bem que existe a mesma quantidade de elementos. Só que a diferença entre um quadro e outro é que de um lado, cientistas, eu vou ter os elementos livres, ou seja, eu vou ter carbono, hidrogênio e oxigênio livres. Ou seja, eu só vou ter carbono, hidrogênio e oxigênio, nada além disso. Agora, do outro lado, cientistas, eu vou ter os mesmos elementos, só que formando moléculas, pessoal. No caso do meu lado direito, eu vou ter o carbono e o hidrogênio formando o metano, o hidrogênio e o oxigênio formando a água, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio formando o álcool. Então, as substâncias que existem, elas só existem pela união dos elementos. E a gente vai estudar isso hoje, o como os elementos se juntam para poder formar as moléculas. O importante, pessoal, é vocês entenderem que quando os elementos estão livres, eles são apenas elementos. Mas a partir do momento, cientistas, que os elementos se juntam, eles formam as moléculas. Cientistas, é importantíssimo vocês entenderem o como funciona a ligação química, porque é a ligação química que forma as moléculas que a gente vê, que forma o nosso corpo, que forma as substâncias que nós conhecemos, né? E o interessante, cientistas, dessa matéria é que ela explica isso, né? E definindo ligação química, pessoal, com poucas palavras, é a união de dois ou mais átomos, de dois ou mais elementos. E voltando a repetir, é essa união que forma todas as moléculas que a gente conhece, né? E o interessante, pessoal, é que se não houvesse ligação química, não teria moléculas, né? Imaginem só, cientistas, sem ligação química não ia ter molécula, automaticamente não ia ter as macromoléculas, que são moléculas grandes, automaticamente não teria células, não teria tecidos, não teria órgãos, não teria a vida que a gente conhece, né? Não teria substâncias também que nós conhecemos, né? Então a ligação química, basicamente, ela forma tudo que a gente conhece aí, basicamente, quase tudo, né? E pessoal, para a gente entender a ligação química, a gente precisa entender um pouquinho sobre as forças elétricas que existem entre as partículas, porque é essa força elétrica que dá origem à atração, né? As mesmas forças elétricas que atuam nos elementos por dentro atuam também da seguinte forma. Exemplo: se você pegar duas partículas de carga oposta, tipo um próton e um elétron, vai ter uma força de atração mútua, e essa força de atração mútua vai fazer com que as partículas se aproximem. Mas por que elas se aproximam? Porque elas são diferentes. Automaticamente, cientistas, quando elas se juntam, você tem uma neutralidade aí da energia, né? O interessante, cientista, quando você pega duas partículas de cargas iguais, quando elas são iguais, a tendência é elas se repelirem. Na verdade, se você pegar um ímã e colocar do lado do outro, você vai perceber que ele gruda. Mas se você virar um dos polos do ímã, você vai perceber que eles não grudam. Mas por que eles não grudam? Partes com cargas iguais. Outra coisa importante, cientistas, que é bem necessário vocês entenderem, são essas duas forças de atração e repulsão que fazem com que os elementos se unem. Tipos de ligação química, cientistas, existem dois tipos: a iônica, que ocorre entre íons, e a covalente, que ainda a gente não comentou, mas vai ser a primeira ligação química que a gente vai estar estudando aí, tá? Ligação química covalente, pessoal, ela é surpreendentemente interessante, né? Ela é chamada de covalente porque ela acontece de forma igual, de forma equivalente. E ela acontece, pessoal, devido à atração mútua entre os elementos, né? Ou seja, um elemento se atrai, mas ao mesmo tempo ele é atraído.
Então, essa ligação vai fazer com que eles se aproximem e se unam formando uma molécula. Olha aqui o exemplo, ó, dois átomos de hidrogênio. Eles estão separados, mas os prótons e os elétrons vão se atrair mutuamente. Isso vai fazer com que os elementos se aproximem, se juntem e formem a molécula de gás hidrogênio. Essa ligação covalente é a mais forte que existe. E o interessante, cientista, é que ela forma a maior parte das moléculas que a gente conhece, como a da água, do álcool, a do ar, né? A ligação iônica, ela ocorre entre íons, né? Ou seja, pessoal, eu vou ter um íon de carga positiva sendo puxado pelo íon de carga negativa, ou seja, íons de cargas opostas que vão se atrair e formar mais uma molécula aí. O interessante é que essa ligação ela não é tão forte igual a covalente, né? Cientistas, se vocês observarem bem, ó, tenho dois elementos que fazem ligação iônica, né? Do meu lado direito aqui com 11 prótons e 12 nêutrons, eu vou ter um elemento neutro por enquanto, porque tem a quantidade igual de partículas negativas e positivas, que é o sódio. Do meu lado esquerdo eu vou ter o cloro, que ainda está neutro. Mas o meu elemento sódio, ele é oxidado pelo cloro, ou seja, ele perde um elétron, agora do jeito que vocês viram aqui na imagem acontecendo. Como ele perdeu um elétron, o meu cloro ganhou o elétron, ele fica negativo, ou seja, vira um ânion. O meu sódio ficou positivo porque perdeu uma carga negativa. Como eu tenho elementos de cargas opostas atuando aqui um próximo ao outro, lembrando a regra, coisas de cargas opostas vão se atrair. Os meus elementos de carga negativa e positiva se atraem e formam a molécula de sal. O sal é feito desse jeito, cientistas. Observações gerais. A ligação iônica, ela forma diversos sais, não só o nosso sal que a gente come. E ela é uma simples interação, pessoal. Os elementos estão juntos, não estão ligados de forma amarrada, igual a covalente, o que torna ela uma ligação mais fraca. Cientistas, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem simplesinha hoje. Espero muito também ter ajudado vocês aí nas ligações. Desde já, muito obrigado, pessoal, pela visualização aí. Não esquece aí, se possível, dar um joinha. E se cuidem e dúvidas podem perguntar. Tchau, tchau.